Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Nascimento, sou da Segunda Igreja Batista do Meudon e estamos aqui novamente para nossa aula da EBD, junto com o nosso amigo Pastor Sandro, né, Pastor? Manda um alô aí pro pessoal. Olá, tudo bom aí com vocês aí? Né? Como o meu amigo Rafael falou, né? Pastor Sandro, aqui compartilhando, né? Mais uma vez aqui um pouquinho aqui da palavra de Deus e que esse dia possa ser um dia que a gente possa aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus. Isso aí, a gente está botando esse vídeo todo domingo, seguindo aí a nossa revista da Convenção Batista Fluminense, Palavra e Vida, tá, pessoal? Quem quiser essa revista, eu vou botar na descrição, a gente vai colocar na descrição do vídeo o link para você baixar a revista, se você quiser acompanhar. Hoje é a lição número 4, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Certo? E, então, se você quiser baixar essa revista, baixa lá no site da convenção. A gente vai deixar o linkzinho aí da editora, né? Na verdade, né? Acho que é da editora. Mas a gente deixa o link na descrição para você baixar. Certo? Pastor Sandro, preparado? Vamos lá? Vamos lá. Vou compartilhar então a tela aqui para a gente começar a nossa aula. Ok, tela compartilhada. Tá vendo, meu amigo, aí? Para você? Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Então, essa é a lição, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. A revista vem lembrando aí pra gente do fato lá da história de Moisés, lá no Velho Testamento, está escrito lá em Números 11, o versículo 15. Vamos ler? Vamos lá. Se você ler, esse que eu leio o outro. Beleza. Então, Números 11, 15, diz assim a palavra do Senhor: se tu me has de tratar assim, mate-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Isso aí é Moisés falando com Deus, certo? Eu achei uma versão atualizada e eu achei legal também. Olha só essa daqui. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não me deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Olha só. Essa versão deu para a gente entender um pouquinho diferente da versão que o pastor leu. Mas as duas Sim. querem dizer a mesma coisa, né? As duas querem dizer que Moisés estava passando por uma situação de muita murmuração, ele estava no deserto, né? Um momento de muita reclamação e um momento de muita responsabilidade de Moisés. Não é isso? Deixa eu começar fazendo a perguntinha aqui para o pastor Sandro. Nossa perguntinha, certo? Pastor, vamos lá, cadê o mouse? Você já reclamou de alguma coisa? Diga, meu Claro. amigo. Claro que já. Né? Quem já não reclamou, né, de alguma coisa? Então, claro que eu já reclamei, já fiquei chateado, já fiquei triste, né? Mas claro que a gente reclama, e se bobear, a gente reclama o dia inteiro, a semana toda, e todo o tempo a gente reclama de alguma coisa, sempre. E se deixar, a gente não, nem agradece por nada, né? A gente comentou na última lição, a gente não agradece de jeito nenhum e passa o dia todo reclamando de alguma coisa, né? Reclama. É verdade. A gente reclama porque chove muito, aí a gente reclama que está com saudade do sol. Aí vem o sol, a gente reclama que está muito quente, podia ter uma chuva para refrescar. A gente reclama que as contas já chegaram, a gente reclama que o dinheiro não está dando, a gente reclama da comida que é pouca. A gente reclama de tanta coisa, né? E falando sobre isso, o nosso professor Rafael, hoje nós estamos vivendo um pouco sobre isso, né? Desse reclamar, né? Antigamente a gente reclamava que a gente não tinha tempo para ficar com a nossa família. Isso. Né? Agora muita gente está em casa, muita gente está com seus filhos em casa. E aí agora eles têm tempo para ficar com as crianças e não querem mais. E estão reclamando, né? Estão postando assim que querem que as crianças voltem para a escola, que o marido não quer ficar perto da mulher. Gente, a gente
gosta, parece que está na carne, né? No sangue reclamar. É verdade, é verdade. A gente reclama que vai para o trabalho, agora a gente está reclamando que quer ir para o trabalho e está em casa há muito tempo. Pois é, né? Mas aí, deixa eu voltar lá para a tela, porque tem mais uma pergunta. Então, a gente normalmente, a gente reclama mesmo, né? Tem muitas coisas que a gente reclama e a gente tem que se controlar um pouquinho disso, né? Nessa situação. A outra pergunta fala mais sobre a murmuração. A gente pensando na responsabilidade que Moisés tinha, aí a revista vem sugerindo essa pergunta. Tipos de pressão que sofremos em 2020. Nós estamos em abril de 2020. Que tipos de pressão a gente sofre hoje? A gente sofre hoje como no trabalho, na escola, não é? Na sociedade, na televisão impõe coisas para a gente ser de uma forma ou ser de outra forma, né? Você lembra de algumas, pastor? Sim. Dentro da nossa própria família, a gente não precisa nem muito longe. Né? A gente sofre pressão dentro da nossa família. Né? Se você tem um filho, você é pressionado pelo seu filho a fazer alguma coisa. Se você tem a tua esposa acaba te pressionando a você fazer alguma coisa. Um exemplo claro é, às vezes, os pais pressionando o filho a tirar notas boas na escola. Às vezes, a esposa pressionando o marido ou a família, vamos dizer, pressionando o marido para ter um bom emprego, não é? E até mesmo a troca de carro, né? Vamos fazer uma viagem ou não vamos? Então, quer dizer, acaba sofrendo pressão aí, e a pressão está aí, né? Infelizmente, a gente pega a pressão da própria casa como pega a pressão de fora também, né? Externa e internamente, a gente sofre pressão todo momento da nossa vida. No trabalho, para entregar relatório, para ser um bom trabalhador, né? E em tantas outras coisas que a gente pode passar. E por que a gente está falando disso? Porque a gente está lembrando de Moisés. Moisés sofreu tanta pressão na situação que ele estava falando que ele desejou a morte. Deus, tu não me amas? Então me mata. Eu não quero passar por isso. Eu quero ser eu quero ajudar o povo, eu quero passar por essa situação bem, mas tá demais para mim. E às vezes a pressão, né, vamos dizer aqui, de ter um corpo bonito, ser magro, ser gordo, ter cabelo bom, não ter cabelo, né? Você acaba absorvendo essas coisas e levando para um lado que você não aguenta mais. E a gente entra no ponto, né, no tema da revista, que a gente acaba entrando em depressão por não conseguir alguma coisa. A gente acaba entrando nessa ansiedade de querer ser de uma forma e acaba se dando mal, né? Entrando nessa depressão, chorando. E muitos casos a gente já viu, já comentou e vamos continuar comentando de pessoas tentando tirar a própria vida, né? Como Moisés assim desejou na passagem de Números que a gente leu, né, pastor? E muito interessante, Rafael, é que como a gente sempre fala aqui, você precisa estudar a sua Bíblia em casa, né? Então, assim, se você pegar aí a sua Bíblia e começar a ler toda a história, você vai saber o porquê, né, que Moisés chegou a esse versículo, né, nesse ponto de pedir para Deus matar ele, né? Porque logo no comecinho do capítulo 11, né, que nós estamos estudando, vai estar falando exatamente sobre isso. Poxa, o povo cobrando, e não tinha pouca gente. Não era uma cobrança de uma ou duas pessoas, como a gente comentou aqui. Né? A palavra de Deus diz, lá em Êxodo, né, na saída do povo, né, lá que tinha 600 mil homens. Né? Porque naquela época não se contava mulheres e nem crianças. Nem crianças, Então, se tinha 600 mil homens, né, a gente imagina aí as crianças aí, né, e as esposas. Pode dobrar esse número, né? O pessoal, né, os teólogos aí, o pessoal aí fala aí uma margem, aí, claro que isso é só, né, um número, né? Mas o pessoal fala aí em 3 milhões de pessoas, mais ou menos, aí, fazendo essa comparação aí, né? Isso é o que a gente vai começar a comentar agora, que você entrou no assunto exatamente que a gente vai para esse ponto agora. A murmuração do povo e de Moisés. A gente vê, o povo queria sair daquela situação, você falou, Números 11, e a responsabilidade de Moisés. Vamos destacar aqui algumas coisas rapidamente, dos dois pontos. Do povo.
O povo vivia no Egito. Há muito tempo no Egito. Era escravo, mas vivia muito tempo no Egito. Já estava acostumado, tinha sua casa, sua comida. Não Sim, era sim. emprego, mas tinha condições de comer a comida, beber, não passava fome. Não tinha esses tempéries de calor durante o dia e frio à noite, né, no deserto. Então o povo estava acostumado a viver uma situação. Quando chega no deserto, passando, que a gente tem que lembrar aqui que eles ficaram 40 anos no deserto, Uhum. né? Uma geração toda se foi, só a outra que entrou na Terra Prometida. Então o que eles passaram lá? Fome, não passaram fome, né? Porque Deus sustentou, mas eles não estavam, a rotina diária deles era outra, se transformou, né? Então eles estavam assim, cara, a gente está na tenda, lá a gente tinha casa, agora a água, a gente tem que, não tem água, onde que a gente arruma água? Tem que pedir, e Deus tem que mandar, e tá calor, e o sol tá muito quente, aí bota nuvem, tá muito frio, coluna de fogo. Mas cadê a comida? Mas a gente não pode guardar para amanhã? E amanhã, se amanhã não aparecer comida? Não, come o que tem que comer hoje. Isso aí se satisfaça hoje. Quer dizer, era uma situação totalmente diferente. O povo reclamando com quem? Moisés. Tudo ia para Moisés. E agora Moisés. Como é que era o lado de Moisés? Como é que ele vivia? Como é que ele ficava? Ele tinha algumas pessoas próximas a ele. A gente consegue ver aqui que Josué era um deles. Mas assim, a gente vê que tudo era em cima de Moisés. Moisés, quando é que a gente vai chegar? Já viu aquele filme do Shrek, aquele burrinho? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Quer dizer, o Moisés estava Exatamente. passando por uma situação que ele tinha que comandar um povo. Ele falou, cara, eu vou libertar o povo, vou ser usado por Deus, beleza, e acabou. Mas não, a responsabilidade dele era muito grande, a responsabilidade dele, né? A gente vê em Números 11, já no versículo 10, que ele deseja ali, ai, não aguento mais, não aguento mais. Isso não é que ainda para mim, não, né? Foi o que essas duas situações que levaram, que você começou a comentar, que levaram Moisés a entrar em parafuso, né? E murmurar devido à pressão que ele estava sofrendo. E se deixasse, ele entraria numa depressão e entraria numa crise profunda ali. E até o ponto, como a gente falou da última lição, da mulher de Jó, de reclamar com Deus, né, pastor? É verdade. É verdade. E isso, Rafael, se a gente trazer para os dias de hoje, né, essa responsabilidade, né, do líder, a gente vê hoje muitos pastores passando por isso. Verdade. Né? Pastores que eles tomam de uma posição dele de ser pastor e ele não consegue distribuir as funções dentro de uma igreja e aí acaba puxando a responsabilidade de toda a igreja para cima dele e ele não consegue distribuir isso. Né? Ele pega isso tudo para ele, guarda isso tudo para ele, que quer fazer tudo, aí ele quer se meter com obra na igreja, ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer fazer tudo dentro da igreja. E aí ele começa a ficar sobrecarregado. Ele tem que fazer visita, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer uma porção de coisa, preparar o sermão de quarta-feira, preparar o sermão de domingo. Então ele fica sobrecarregado, ele não tem ninguém para ajudar ele. Então, quer dizer, é uma situação que, infelizmente, chega até mesmo a pensar como Moisés pensou, né? Que, Senhor, eu estou sobrecarregado demais. E a gente, infelizmente, né, a gente tem ouvido aí falar aí muito sobre isso, né? O suicídio aí de alguns pastores aí. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre isso, a gente vê que eles estavam nessa depressão, né? Nessa ansiedade, uma depressão que levou eles a tirar sua própria vida. Né? Nesse caso, a gente tem que pegar duas lições para a gente. A primeira é orar pelos nossos líderes, sempre. Tá orando por eles. Segunda situação que a gente pode aprender nessa observação, que o pastor Sandro falou, é a seguinte: é que você, servo de Deus, né? Nós estamos nesse mundo para servir, somos mordomos, né? Então a gente precisa o quê? Se colocar à disposição e trabalhar no reino de Deus, né? Não deixar que ele chegue a esse ponto e se colocar à disposição para servir na casa do Senhor e no reino de Deus. Seja para não sobrecarregar o líder. A gente pode falar do pastor, mas pode falar de alguns líderes também. Então, olhe pela sua liderança e se coloque à disposição para trabalhar na casa de Deus, certo? Seguindo, vou lá para o slide de novo, pastor. E vamos lá. Vai para a segunda parte, para a última partezinha já, lembrando que é uma revisão,
é uma pincelada na matéria que a gente dá. E aí a gente vem aqui, cadê? O conselho, Moisés, depois Deus fala com ele, dá umas orientações, e a gente tem como um grande conselheiro o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem aqui 4 pontos para a gente citar, para a gente encerrar a lição de hoje, para que não aconteça o que aconteceu com Moisés. Primeiro, devemos nos aproximar de Deus e não murmurar. 1 Coríntios 10, 9. Você está com a Bíblia aberta aí, pastor? Claro. Eu abri aqui, não ó. Deve... 1 Coríntios 10, 9. Diz assim: Isso. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. A gente deve se aproximar de Deus. A gente não deve pôr Deus à prova, não devemos duvidar do Senhor Jesus. Devemos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E devemos nos aproximar, sim, do Senhor e querer conhecer mais dele, porque ele vem para nos ajudar, para nos auxiliar na nossa caminhada. Certo? Certo. 2. João 8:47. Precisamos ouvir a voz de Deus. João 8:47 diz: se você ouve a voz, aquele que não ouve a voz de Deus, não é de Deus, não ama a Deus, não pertence a Deus. Então, se a gente se aproxima dele, nós temos que estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente faz, sabe o que, pastor? Fala, pede, reclama, e não para ouvir a voz de Deus, para ouvir os conselhos, as orientações, nem muito menos ler a sua palavra, né? Isso é um erro que não devemos cometer, certo? Sim. Tiago, você abriu lá em Tiago 4:8? Está aqui aberto aqui. Precisamos nos santificar. Lê aí, pastor. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Olha que legal. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Então, o conselho é o quê? Tem a ver com o número 1, se aproximar de Deus. Sabe por quê? A gente tem a certeza da palavra de Deus que o pastor acabou de ler, que ele também vai se aproximar de nós. Então, que a gente possa pedir perdão, lavar as nossas mãos, né? Um ato simbólico, né? Mas é o fato de pedir perdão a Deus. Pai, eu sou pecador, tenho minhas falhas, eu quero me aproximar do Senhor. Me ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda e ele vai é o que o pastor leu em Tiago. Ele vai se aproximar da gente, né? Isso é sensacional. É bom ter essa esperança, essa certeza, né? Hein, Rafael? Oi. Falando sobre isso, né? A ideia é essa mesmo de se santificar, né? Quando a palavra de Deus diz aqui em Tiago aqui de lavar as mãos, é essa a ideia, uma coisa que estava suja e aí agora eu estou lavando a minha mão exatamente para essa santificação, né? Quando Tiago escreve isso, ele pensa exatamente sobre isso, né? Porque as mãos estavam sujas mesmo de pecado, de coisas ruins. Então, essa é a ideia, né, do texto, que precisamos nos santificar, de nos lavarmos, né, toda vez, para a gente ficar puro realmente, para a gente conseguir, então, chegar mais próximo de Deus aí nessa santificação. Exatamente. Em Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus, não é isso? Em Isaías. É isso aí. Então, a ideia é essa, é a gente pedir perdão, através do sangue de Jesus, ele vai nos limpar, nos purificar de todo pecado, e a gente vai conseguir se aproximar dele e ele se aproximar da gente. Não é isso? Isso aí. E por último, devemos parar de murmurar. Você acredita que tem um versículo na Bíblia falando disso? Mas a Bíblia tem tudo, rapaz. Tem, rapaz. A gente falou lá na primeira pergunta, lá no primeiro slide. Pastor, você já reclamou, você já murmurou de alguma coisa? A gente falou um monte de coisa. Sol, chuva, trabalho, que tem trabalho, que não tem trabalho, que dormiu tarde, que acordou cedo, que acordou tarde. E a Bíblia, lá em Filipenses, diz assim, que devemos parar de murmurar. Olha só o que diz lá. Eu gosto demais. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Olha que legal. A Bíblia está dizendo, faça tudo sem murmuração. Agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que Ele tem feito na sua vida.
tem que trabalhar, vivemos nesse mundo, e se a gente deixar, se a gente não se aproximar de Deus, essas pressões externas e internas vão detonar com a nossa vida. Vão abalar a gente de certa forma, de uma maneira tão grandiosa, que a gente não vai ter condição de continuar. Então ele fala assim, ó, faz tudo se murmurar, se aproxima de Deus, ouve o que Deus tem para te dizer e você vai caminhar no caminho dele. Ele falou que não vai ser fácil, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, não reclama, não murmura, porque eu venci o mundo. Não é isso? Isso aí. É isso exatamente sobre isso. Muito bom. Então, a revista, a gente vai dar uma pincelada aqui, pastor, nisso, e a ideia é essa, é que a gente possa se aproximar cada vez mais e mais de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos aí que a gente deve ler, estudar, como o pastor falou, né, para a gente poder seguir o caminho correto, um caminho que agrada a Deus. Eu gosto de falar que quando a gente não conhece a Deus, não tem como a gente agradar Ele, porque eu não sei o que realmente Ele gosta, né? Eu conheço o pastor Sandro é meu amigo, o pastor Sandro, nós somos amigos, e quando eu vou na casa do pastor Sandro para comer, ele não bota um prato de azeitona para mim. Eu já fiz salgadinho, né? Não bota um prato de azeitona porque sabe que eu não gosto. Então ele me agrada dessa forma. Imagina se o pastor Sandro não me conhece, não convive comigo. Ele ia botar azeitona em todas as vezes, então eu ia ficar triste. Então a nossa caminhada com Deus é um relacionamento. Precisamos conhecer a Deus, caminhar com Ele. Somente assim a gente vai ter condição de entender um pouquinho, né, do que Deus agrada o coração de Deus e o que não agrada o coração de Deus. Não é isso? É isso aí. Né? E assim, você que vai ler a revista depois, com mais calma, vai conhecer um pouquinho mais da história. E como nós falamos semana passada, a história de Moisés não termina aqui. Né? Não termina ele só simplesmente chegando para Deus e falando, Deus, eu quero morrer e ponto final. A história de Moisés não termina aqui. Né? Moisés teve outras coisas, outras situações. Então, vale a pena você estudar a sua Bíblia. Né? Na revista, a revista dá uma pincelada muito boa. Então, eu quero te incentivar a você ler a revista, porque isso aqui é só um comentário. É só um resumo do resumo. Né? A revista tem uns pontos muito interessantes para você estudar na sua casa, ler na sua casa. E aqui fica aqui até uma informação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, deixa um comentário aí nesse vídeo aí que você está vendo, né? Que a gente vai tentar responder aí, né? a sua pergunta, entendeu? Então, assim, é de suma importância, né? Você saber que eles passaram, eles viveram esse momento sim, mas eles passaram por esses momentos e tiveram momentos lindos, maravilhosos na frente, onde que Deus usou ele demais ainda. Né? Então, uma palavra de bênção para a sua vida aí. Tá? Se você está se sentindo triste, chateado, na depressão, na ansiedade, né? Murmurando, né? Sabe que se você colocar Deus na frente, né? Pedir ajuda para alguém mais profissional na área, com certeza Deus vai te ajudar a passar por isso. Né? Porque todos nós estamos enfrentando situações difíceis na nossa vida. Então, nós precisamos cada vez mais e mais buscar orientação. Nunca sozinho. Né? Sozinho a gente não consegue fazer nada. Sozinho a gente só fica mais para baixo ainda, a gente entra mais na depressão ainda, e a depressão chega ao ponto de você pedir para você mesmo, né, morrer. Né? E aí você acaba falando isso com Deus. Então, uma dica para você aí. Está precisando aí de alguma coisa, nós estamos aqui para estar conversando com você e orando junto com você. É isso aí, pessoal. Então, com essas palavras, nós encerramos a nossa aula da EBD. Espero que você tenha gostado e fica aí o desafio. Está com dúvida? Está com algum tipo de problema? Bota no comentário aí que a gente vai sim entrar em contato e te ajudar. Certo? A gente encerra a aula de hoje. Agradeço a participação do nosso amigo pastor Sandro, dizendo, vale a pena viver o que aprendemos na escola bíblica dominical. Amém? Um abraço, pessoal.